Hoje a gente vai conhecer a história do homem que mudou para sempre a forma como entendemos a mente humana. O nome dele é Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um personagem cheio de complexidade, controvérsias e ideias que ainda ecoam mais de um século depois. Freud nasceu em 1856, na pequena cidade de Freiberg, que hoje faz parte da República Tcheca. Era o primeiro filho de um casamento tardio entre Jakob Freud, um comerciante de lã, e Amalie, uma mulher 20 anos mais jovem que o marido. Freud cresceu num lar cheio de contrastes. Seu pai tinha um temperamento cético e prático, enquanto a mãe era calorosa, superprotetora e o tratava como um filho especial, o que ele nunca esqueceu. Desde cedo, Freud se destacava. Era um estudante brilhante, com uma memória impressionante e uma curiosidade insaciável. A família se mudou para Viena quando ele ainda era criança, e foi lá que ele passou praticamente toda a vida. Já adolescente, mergulhou nos estudos de ciências naturais e mais tarde ingressou na Universidade de Viena para estudar medicina, ainda que a paixão dele fosse entender a mente humana, e não o corpo. Durante sua formação, Freud trabalhou com um dos maiores neurologistas da época, Ernst Brücke, e mais tarde estudou em Paris com Jean-Martin Charcot, um especialista em histeria e hipnose. Essas experiências foram cruciais para que Freud começasse a desenvolver suas próprias ideias sobre o inconsciente e o papel dos desejos reprimidos. Na vida pessoal, Freud era um homem de rotinas rigorosas. Casou-se com Martha Bernays em 1886, com quem teve 6 filhos. O casamento durou até o fim da vida dele. Entre os filhos, uma se destacou, Anna Freud, que não só seguiu os passos do pai na psicanálise, como também se tornou uma das figuras mais importantes da área, especialmente no trabalho com crianças. Freud era um pai presente, mas também uma figura de autoridade. Manteve uma relação especialmente intensa com Anna, com quem dividia reflexões teóricas, viagens e confidências. Já com Martha, apesar do casamento longo e fiel, a correspondência mostra que havia uma certa distância emocional, reforçada pela rigidez de costumes da época e pela dedicação obsessiva de Freud ao trabalho. Aliás, falar em obsessão não é exagero. Freud fumava em média 20 charutos por dia, um hábito que ele nunca abandonou, mesmo após ser diagnosticado com câncer na mandíbula. Passou por mais de 30 cirurgias, sofreu dores intensas, mas continuou trabalhando, escrevendo e atendendo pacientes até praticamente o fim da vida. Uma curiosidade pouco conhecida: Freud tinha um interesse profundo por arqueologia e colecionava antiguidades. Ele acreditava que escavar o passado da mente humana era, de certo modo, como escavar ruínas antigas, uma metáfora perfeita para sua teoria do inconsciente. Freud morreu em 1939, em Londres, para onde fugiu após a ascensão do nazismo na Áustria. Mesmo em exílio, doente e debilitado, ele nunca deixou de pensar, escrever e provocar. Sua obra é até hoje debatida, criticada e reinterpretada, mas nunca ignorada. A história de Freud é a história de alguém que ousou olhar para dentro, sem medo do que poderia encontrar. Ele cutucou feridas, questionou verdades e abriu caminhos que ninguém antes havia trilhado. E por isso, mesmo com todas as controvérsias, seu nome continua vivo e necessário.